Meu nome é Fernanda Pedroso, eu tenho 41 anos e sou empresária. O meu pai, ele frequentava o espiritismo, ele servia os encostos. Naquela época eles chamavam de centro de mesa branca e meu pai exigia que nós frequentássemos as sessões espíritas com ele. A minha mãe, ela não ia, né, até então, nós íamos com meu pai e dentro dessas sessões espíritas a gente via as manifestações dos encostos nas pessoas. E aquilo trazia mais medo pra gente, porque a gente ainda era muito criança nessa época, né? Eu sofria com muitos problemas, com depressão. Era uma criança muito angustiada, uma criança muito medrosa, eu tinha medo de tudo, ao ponto de eu ir à cozinha tomar um copo d'água, porque eu tinha muito medo de ouvir vozes, de ver vultos, porque eu sofria muito com essa questão. Eu ouvia muitas vozes dentro de casa, eu via vultos pela casa e aquilo me aterrorizava, me causava muito medo, ao ponto de eu não andar dentro da minha própria casa sozinha porque eu tinha medo daquilo. E nessa época eu sofria com muitas doenças, tinha fortes dores no corpo que os médicos não descobriam a causa. Eu também tinha muitos problemas de enxaqueca, eu tinha muita enxaqueca quando eu era criança. Eu ficava hospitalizada e aquilo não solucionava o meu problema. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite da minha mãe, porque nessa época que meu pai frequentava o espiritismo, ela já ia na igreja escondido. E ela vendo, né, aquela questão minha desde criança se agravando, ela começou a me levar escondido também para a igreja com ela. Logo quando eu comecei a participar dos cultos, né, eu comecei já a passar pelo meu processo de libertação. Eu comecei a ficar livre, né, das enfermidades, das dores de cabeça que eu tinha. Na época também apareceu nódulos pelo meu corpo, desde criança eu tinha nódulos nos seios. E quando eu comecei a frequentar a igreja, né, as reuniões, eu comecei a receber a cura. E aí, né, eu recebendo, né, a cura, eu queria algo mais, né? Aquilo foi fazendo muito bem para mim, então eu queria me aprofundar mais naquilo, porque estava sendo muito bom para mim, uma experiência que eu não tinha tido até então. E dali para frente, eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a frequentar mais as reuniões. E nessa época, até meu pai também começou a frequentar. Teve um domingo que ele, do nada, ele desceu e só pediu para minha mãe aprontar a roupa dele. Ele falou: olha, hoje eu vou no culto com vocês. Era um domingo de manhã. E dali para frente foi um divisor de águas. Assistindo às reuniões, o pastor falava da importância, né, da gente morrer para esse mundo. Ele explicava muito por que a gente tinha muitos problemas, porque a gente ainda carregava coisas do mundo dentro da gente. Enquanto, né, a gente tivesse esse contato terreno, né, aquilo não ia mudar. A gente poderia ter passado por um processo de cura, igual eu passei, mas não ia ser o suficiente. Então, o pastor pregou a importância do batismo nas águas. Então, dali, eu resolvi me batizar nas águas. E num domingo à tarde, né, eu fui até a igreja e pedi para o pastor me batizar. Eu falei: olha, eu quero, né, abandonar esse mundo, não quero mais, né, sofrer o que eu sofri, então eu quero me batizar. Então, ali eu me batizei. Eu era do grupo jovem, né, quando eu me batizei nas águas, e ia ter uma vigília na João Dias com o Bispo Macedo. E a gente estava tão, assim, dedicado a querer participar daquela vigília, a gente não queria faltar por nada. Porque eu fui decidida, eu falei: hoje é o dia que eu vou receber o Espírito Santo. E chegando na vigília, o bispo foi muito direto nessa reunião e ele falou uma coisa que ficou muito gravada dentro de mim. Ele falou sobre o copo sujo. Ele disse: quando você tem muita sede e você vê um copo sujo, você coloca água lá dentro e toma daquela água? Ou você primeiro lava aquele copo, coloca uma água ali dentro e toma? Aí ele falou: assim é o Espírito Santo. Enquanto houver uma sujeira aí dentro de você, o Espírito Santo não vai descer. E ali a minha ficha caiu. Eu vi que eu guardava, mesmo passando pelo processo de cura, eu guardava muitos sentimentos dentro de mim. Então, naquela vigília, eu coloquei tudo para fora. E foi uma vigília, assim, maravilhosa. Foi uma transformação de vida. Dali daquela vigília, eu já saí de lá com uma paz dentro de mim. Uma certeza do meu valor que eu tinha, que até então eu não enxergava o meu valor. Eu me sentia inferior. E quando o Espírito Santo desceu sobre mim, ali eu descobri o meu valor. Ali eu vi o quanto eu era preciosa aos olhos de Deus e que eu mesma não enxergava aquilo do meu valor. Então aquilo para mim foi algo glorioso. Aquela paz nunca mais saiu de dentro de mim. Hoje eu tenho uma vida transformada. Para quem tinha muitos complexos, né? Eu achava que não ia chegar em lugar nenhum. Eu conheci o meu esposo, eu me casei.
nós tivemos uma filha e de lá para cá o Espírito Santo só tem me trazido paz, alegria, já tem harmonia dentro de casa. E uma coisa também que ficou gravado para mim, a minha mãe ela foi promovida para o céu muito nova. Então logo que eu recebi o batismo no Espírito Santo, passaram-se 2 anos, né, e ela faleceu. E ali muitos perguntavam, né, para mim, nossa, como é que vai ser agora? Porque minha mãe era como se fosse um porto seguro. Ela que teve uma boa parte, né, importância na minha vida, até para eu, né, me aproximar de Deus, porque ela separava sempre, todos os dias, mais ou menos meia hora, 40 minutos, para meditar na palavra de Deus. Então ela lia a Bíblia e aquilo para mim era um alimento espiritual diário. Diário. E aquilo foi me construindo, aquilo foi me fortalecendo até eu passar por esse processo de transformação. E quando ela faleceu, muitos achavam assim, vai ficar triste porque perdeu a mãe, né, que era companheira, tudo. Mas não, ela deixou uma herança muito grande pra gente, que foi compartilhada, que foi o Espírito Santo. Antes dela partir, ela deixou esse patrimônio glorioso que foi o Espírito Santo para mim e para minha família. Então hoje toda a minha família está na presença de Deus. Meu pai também serve na obra de Deus, os meus irmãos estão na presença de Deus. Então o maior patrimônio que a gente recebeu foi o Espírito Santo. Hoje eu faço parte da Escola Bíblica Infantil. E hoje o trabalho com as crianças é muito importante, porque a gente recebe na igreja crianças muito carentes, crianças que passam por problemas dentro de casa, igual eu passava. E hoje, pelo Espírito Santo, eu consigo passar a minha experiência para essas crianças, falar para elas a importância de elas continuar na presença de Deus, a importância delas buscarem a presença de Deus todos os dias, para que elas venham ter ali o alicerce que só o Senhor Jesus pode dar para elas. O Espírito Santo para mim é tudo, né? É o meu alicerce, a minha base. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu não consigo me ver mais sem o Espírito Santo dentro de mim. Não há vida, para mim não há vida sem o Espírito Santo. Ele é tudo.